Alimentar a criança de forma correta não é um desafio somente para pais de primeira viagem. A recusa na hora do alimento é encarada, na maioria das vezes, de forma errada. A alimentação, de uma forma geral, para o bebê, para a criança, ele é um processo aprendido. A criança, ela nasce com a capacidade de sugar. Então, ela nasce, ela procura o peito da mãe. A partir do momento que ela precisa experimentar novas texturas, é preciso que ela aprenda a comer. Então, o processo de mastigar é um processo aprendido, o processo de falar é um processo aprendido. A criança nasce com a predisposição, mas se ela não tiver estímulo para isso, ela não vai conseguir mastigar. E o que eu falo de estímulo? Às vezes eu recebo aqui no consultório pais e mães que vêm com a queixa de que meu filho não come, meu filho não consegue mastigar, ele cospe o alimento. É preciso entender que a criança vai receber o alimento, em seguida ela vai movimentar esta língua dentro da boca para que ele sinta a textura do alimento, depois ele vai aprender a mastigar o alimento para depois deglutir. Então, cuspir o alimento, colocar o alimento para fora, não aceitar certas texturas inicialmente, é um processo lento, é preciso ter paciência e os pais não precisam ter ansiedade para isso. É necessário que se tenha uma construção desse processo de mastigar e comer bem. Isso é importantíssimo, as crianças aprendem devagarinho. Ao longo dos primeiros anos, 1 ano e meio, a criança ainda está aí nesse processo de aprender a mastigar. Fazer com que o filho entenda que aquilo que ele está querendo dar para ele é o melhor, né? A criança, ela tende a preferir alimentos que, assim como nós adultos, vão trazer um bem-estar para ela. E até mesmo a introdução alimentar da criança influencia, ou seja, pais que já começaram a dar papinhas mais salgadas para os filhos, ou doces, eles acabam tendo um paladar mais doce, isso acontece com salgado também. Então, tem muito essa relação. É importante que o pai e a mãe se alimentem junto com a criança, para que ela entenda o processo. O pai e a mãe, eles têm um papel importantíssimo nessa questão do aprendizado da alimentação, principalmente a mãe. A mãe não pode ir para o alimento com a criança com ansiedade, ela tem que participar. Então, o que eu dou sempre de dica e orientação para o meu paciente quando eu estou diante de uma criança que não come bem? Essa mãe, ela tem que colocar alimento na boca dela para depois ofertar o alimento para a criança, para que ele perceba o processo de imitação. É necessário lembrar que a criança naquele momento, naquela idade de 6 meses até 1 ano e 7 meses, os neurônios espelhos, eles estão esperando pelo exemplo. Então, essa necessidade da mãe comer junto com a criança vai ajudá-lo a aprender a comer. O pai precisa estar presente em que momento? No momento da alimentação participativa. A mãe precisa comer junto, o pai precisa comer junto. Se tiver um irmãozinho, todos precisam comer juntos, para que a criança possa ter esse aprendizado de forma natural e não como uma coisa obrigatória. E o momento ali da alimentação não pode ser um momento de estresse. O pai não pode ficar ameaçando o filho. Porque a ameaça vai fazer com que o filho pense que aquela refeição que ele está querendo dar na melhor das boas intenções, o filho vai começar a pensar que aquela refeição é um bônus para ele conseguir o que ele quer. A dica, segundo os especialistas, é nunca oferecer algo em troca para que a criança se alimente. Como é o caso de pais que ligam a televisão, outros ofertam o celular ou o tablet, a criança costuma associar os acontecimentos ao ato de se alimentar. Você precisa mostrar para ele que ele pode aprender a comer sem você dar um celular junto, sem você ligar uma TV. Eu sempre observo que quando o pai vem para o meu consultório, o pai e a mãe, a família, enfim, eles têm um monte de estímulo ao redor dessa criança e a criança não come. A criança apenas bota o alimento na boca e deglute. O que eu peço para os pais? Desliguem tudo. Faça com que a criança coma o alimento, deixe ela sentir o cheiro do alimento. Eu aconselho aos pais, se eles comem 3 colherinhas comendo, é mais importante que eles comam 5 colherinhas com o celular ligado. Isso é extremamente importante observar.
No meu ponto de vista, crianças que se alimentam na frente de uma televisão, de um tablet, ela não assimila direito o que ela está consumindo, ela não absorve direito. Então, daqui a pouco ela olha para a gente e diz: mãe, estou com fome, porque ela simplesmente comeu olhando para uma televisão e não absorveu aquilo que ela acabou de ingerir. Além do pai e da mãe, a escola tem um papel importante na educação alimentar da criança. Procurar mostrar para ele, para a criança, que aquele alimento ali é saudável, vai fazer ele crescer, ficar forte, né? Ficar livre de gripes, resfriados, etc. Então, a alimentação saudável hoje é imprescindível, né? No crescimento daquela criança. Então, se a gente não começar a estimular na escola e em casa, a gente pode ter uma criança, né, sedentária no futuro, pode ter uma criança com alimentação ruim, e isso pode, né, desencadear alguma outra doença.